Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno César, sou eletricista profissional e produtor do curso Aprenda Elétrica Residencial, certo? Nesse curso, vou contar um pouquinho aqui para vocês, que pode, né? Nesse curso, vocês vão aprender tudo a respeito da, como o nome diz, né? Da elétrica residencial. Desde o padrão CEMIG até a energia que vai ser levada no quadro geral, correto? Após isso, a gente vai conversar tudo a respeito de disjuntores, as bitolas dos cabos que vocês vão estar utilizando, né? Vou estar ensinando a vocês também o trajeto de todo o cabo até a iluminação, né? Vocês vão instalar luminárias, lâmpadas, reflectores, vão dar manutenção também e instalar, né? Tomadas, chuveiro, sensores de presença, né? E muito mais. Nosso curso abrange uma área muito maior, questão da elétrica residencial. Você vai sair do curso, nota 10, aprendendo tudo, correto? O nosso curso está com preço bacana, né? Estamos de portas abertas, nosso curso é 100% online. Todas as aulas nossas são online, você vai aprender aí direto do seu celular. Após a finalização do curso, você vai ganhar um certificado de conclusão de participação, correto? Você tem um suporte ali durante o curso e um período após o curso também, tanto por e-mail ou por WhatsApp, correto? Então não tem por que ficar de fora dessa, né? Corre, garante a sua vaga, embarque aí nessa carreira aí profissional de elétrica, né? Ou você que é dono ou dona de casa, quer fazer aí os pequenos reparos dentro da sua residência, igual eu dei o exemplo, né, de tomadas, iluminação, chuveiro e outras coisas, sem depender de um profissional nem nada, esse curso serve para você também, correto? Então não fica de fora dessa, acessa aí o nosso curso, as vagas são limitadas e aproveita aí que o preço tá muito bom. Aguardo vocês lá. Até mais!